A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Vitor e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma explicação no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. É um versículo muito conhecido, mas eu vou estar lendo aqui e explicando para vocês bem rapidinho o que significa. Está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem outras traduções que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei, ou sobrecarregados também, né? Esta fala aqui é de Jesus Cristo, né? Jesus está falando ali às pessoas que estão ali em volta dele, e ele está fazendo esse convite àquelas pessoas, e hoje em dia ele faz esse convite a nós, a todos nós. E é interessante a gente ver, porque ele diz que nós podemos ir a ele se nós estivermos cansados, seja do nosso dia a dia, seja espiritualmente, né? Às vezes a gente adoece por conta de correrias do dia a dia, ou até mesmo questão de saúde mesmo, a gente adoece e a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente, tem aquela sensação de que nada está dando certo, de que nada está funcionando, que as coisas estão dando errado, né? E isto entra na parte do cansaço. O oprimido, que também quer dizer sobrecarregado, também tem uma relação com o cansaço, mas é um pouco pior, porque a pessoa se sente refém daquilo que está acontecendo. E quantas das vezes a gente tem aquela sensação que a gente vai dormir, né, e não dorme direito, às vezes dorme a noite inteira, mas é aquele dorme, acorda, que a gente não descansa, né? Não tem descanso. E isto não tem nada que resolva a não ser Jesus Cristo. A gente pode muitas das vezes tomar remédio, né? Assim como eu mesmo tomei remédio muitas vezes para dormir, né? Mas a nossa alma, ela se sente oprimida, ela se sente escravizada naquele cansaço, naquela sobrecarga que a gente sente, né, no nosso dia a dia. E quem pode resolver essa sobrecarga é o próprio Jesus Cristo. É só Ele que pode fazer isso por nós. Muitas das vezes a gente procura meios naturais, né, psicologia, psiquiatria, né, a gente recorre a remédios, à medicina, que é bom a gente recorrer à medicina, porque a medicina é um braço que o Senhor deu de conhecimento a nós, né? Mas tem coisas na nossa alma, no nosso interior, que só Jesus resolve. E esse tipo de cansaço, de opressão que o Senhor está falando aqui, é esse cansaço e opressão espiritual, né? Aquela sensação de cansaço que a gente tem sempre, por mais que a gente tente descansar, tente repousar, mas a nossa alma, pela correria do dia a dia ou por algo que a gente passou ou está passando, a gente não consegue ficar tranquilo, ficar em paz. Mas quando a gente estiver assim, a gente tem que lembrar que Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso alívio. E a prova está justamente nesse versículo aqui, que Jesus ele fala diretamente conosco, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, todos os que estão cansados e oprimidos. Jesus é o único que pode nos aliviar, é o único que pode te aliviar, é o único que pode me aliviar, porque Ele tem todo o poder. Ele é a paz, Ele tem a paz, Ele é a vida, e não tem outra vida, não tem outra paz além dele. Então, que os irmãos possam meditar nessa palavra. E para você, amigo, se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, se sentindo muitas das vezes oprimido, né, pela correria, os acontecimentos do dia a dia, né, as coisas que a gente se machuca, os traumas, as feridas, que muitas das vezes você tem até procurado solução e não tem encontrado. Às vezes a gente sente dificuldade de conversar com alguém, mas Jesus está fazendo esse convite. Vinde a mim, venha a Cristo, ajoelha,
faça uma oração ao Senhor, né? Não precisa nem ser em voz alta, pode ser você ali sussurrando ou orando em pensamento mesmo, e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Me dê alívio, me ajuda. Eu estou aqui na tua presença, eu preciso do Senhor. E o Senhor vai entrar com auxílio, com ajuda, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que vai ao Senhor Jesus, de modo algum, ele lança fora. O Senhor recebe a todos os que vão até ele. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe os irmãos. E se você está cansado, sobrecarregado ou oprimido, o Senhor Jesus te chama hoje. Vinde a mim, e Ele dará alívio a vocês. Amém? Deus abençoe em todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.